Olá, seja bem-vindo. 1º de novembro. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Neste final de semana acontece o primeiro dia de aplicação do Enem. E para conversarmos sobre essa reta final da preparação, estamos recebendo o Alisson Guimarães Andrade, que é professor de língua portuguesa. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Alisson, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, Alisson. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço o convite, muito obrigado. Alisson, o Enem está aí, final de semana, vão ser mais de 4 milhões de inscritos para esse Enem 2024, né? Para começar, né, você como um professor de português ali, a gente sabe que a prova de português tem um peso tão grande quanto as outras, né? Queria que você começasse falando quais as habilidades que você considera essencial, né, para poder interpretar corretamente os textos de português da prova. Bom, em primeiro lugar, independente da prova ser de linguagens humanas, né, biológicas ou de matemática, o Enem é pensado para desenvolver, para testar, perdão, a principal habilidade que seria a leitura e compreensão textual. Né? Então, claro que cada uma dessas áreas vai focar essa habilidade de uma forma diferente, mas, acima de tudo, o Enem é uma prova de leitura e interpretação de texto. E aí, pensando a área de linguagens, mais especificamente de língua portuguesa, artes, né, literatura, o que você deve ter em mente é que, se é uma prova de interpretação de texto, você se conduzir pelo que o enunciado pede, né? Observar determinadas palavras-chave, observar atentamente o comando da questão e, a partir disso, fazer uma leitura um pouco mais clínica, direcionada por esse enunciado, por esse comando, isso em alguma medida otimiza a sua leitura, porque você vai direcionar, né, o processo de compreensão para aquela informação e aí, a partir disso, comparar com as alternativas. Né? Lembrando que se a principal habilidade é a interpretação textual, muitas vezes o que você vai encontrar nas alternativas são informações pressupostas. O que são informações pressupostas? São geralmente aquelas que estão reescrevendo alguma informação que é central na composição do texto. Né? E reescrever significa o quê? Você ter como norte encontrar nas alternativas sinônimos daquelas palavras que são chave, tanto no enunciado quanto no texto. Né? Perceber uma certa equivalência no sentido de que, por exemplo, se o texto for essencialmente nominal, há a tendência de que a alternativa, em alguma medida, conserve essa estrutura nominal ou, se não, né, apresente verbos que sejam, ou verbos ou outras palavras que sejam cognatas daquela, mas que, em alguma medida, mantenham, né, uma relação de sentido com o texto. Né? Então, a partir disso, eu acho que dá para você nortear o seu desempenho no decorrer da prova como um todo. Perfeito. Como você bem explicou, é uma prova basicamente interpretativa, né? Sim. Que recomendação você daria para os alunos poderem estruturar ali o tempo, né, de conteúdo que eles vão ter para português, literatura e redação? Bom, em relação ao tempo, eu acredito que assim, você começar a leitura da questão pelo enunciado e usar a caneta ou lápis, o que for ali para sublinhar as palavras-chave e, numa primeira leitura, tentar encontrar respaldo para aquela resposta, né? E se nessa primeira leitura você não necessariamente achar o respaldo necessário, não perder tanto tempo, não ficar se esforçando mentalmente somente para uma questão, porque você tem uma série de outras. Então, se você se deparar com uma dificuldade nesse sentido, o que eu sugiro? Faça uma marcação na prova, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, alguma coisa que te lembre que você precisa voltar ali, mas prossiga, né? Eu acho que se você buscar essa questão das palavras-chave que eu mencionei antes e utilizá-las como norte para
orientar e perceber assim, não, aqui eu acho que essa estratégia não está sendo muito boa, então eu tenho que repensar, mas eu tenho a prova inteira para fazer. Então, a partir disso, o que eu preciso fazer? Deixo ela de molho lá e e retomo o resto. Aí, num segundo momento, eu retorno para ver se há possibilidade de responder aquilo de uma outra maneira, né? Certo. Agora, acima de tudo, algo importante é pensar que o Enem é uma prova focada para testar também a sua participação cidadã, o quanto você consegue perceber nos textos e nas alternativas posturas que estejam alinhadas com um cidadão participante socialmente, né? E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, muitas vezes, né, as alternativas corretas, aquelas que estão, em alguma medida, norteadas pelo conteúdo do texto, vão estar alinhadas com essa ideia de uma perspectiva humanista, de pensar o próximo. Então, isso, em tese, te leva para o contrário, ou seja, aquelas alternativas que atentam contra a vida humana, a dignidade humana, contra, né, determinadas posturas cidadãs, como, por exemplo, há, né, muito frequentemente na composição da prova de língua portuguesa, charge, anúncio publicitário, campanha de conscientização no trânsito, conscientização contra o suicídio, conscientização contra, em favor em favor do combate à violência contra a mulher. Sim. Então, nesses casos, sempre vai haver uma ou mais alternativas que apontam assim desalinhamento com uma postura humanista, de pensar o próximo. Então, essas, naturalmente, você deve eliminar e considerar aquela que, em alguma medida, esteja alinhada com uma postura cidadã, no sentido daquela pessoa que tenha consciência de que ela vive em sociedade, portanto, a resposta mais adequada vai estar alinhada com esse pensamento social. Sem dúvidas, esse é um fator muito importante. Por isso, a habilidade de interpretação de texto Exato. vai ser fundamental. Sim. E a Faculdade Anhanguera desenvolveu um projeto para atender crianças autistas, usando o apoio de cães treinados para ajudar no desenvolvimento e na interação desses pequenos. A iniciativa visa proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar, aliando carinho e técnicas terapêuticas. Confira detalhes na reportagem. Esse cachorrinho alegre e cheio de energia é o Arthur, e ele desempenha um papel fundamental: ajudar no desenvolvimento de crianças com autismo. O projeto de sinoterapia acontece semanalmente na Faculdade Anhanguera, coordenado pela neuropsicóloga Adriele e com o apoio dos alunos do curso de psicologia. Uma criança que tem uma dificuldade de impulsividade, em seguir regras, comandos sociais, a gente consegue, com a indução do animal ali no setting, e ensinar ela a lidar com um repertório maior de assertividade para se posicionar. Desde conseguir controlar essa impulsividade, até mesmo o nível de estresse, de ansiedade, a expandir o repertório dela verbal. Então, no momento que a gente prepara atividades, às vezes, de linguagem, de estimulação, a gente inclui esse animal para participar. Então, nesse caso, o animal aqui, ele é adestrado, já com 4 meses de idade ele começou a intervenção, faz um ano que a gente tem esse projeto aqui na Anhanguera. E ele é induzido sempre com as apresentações. Então, a gente monta dentro da demanda desse cliente, desse paciente em si, o que a gente precisa trabalhar, expandir ali, estimular, ou às vezes reabilitar ele, porque ele pode ter tido um ganho, mas por conta, às vezes, do TEA, né, esse transtorno espectro autista, ele teve comorbidades, perdas, às vezes até uma questão de linguagem, de autonomia para atividades diárias de vida. Então, a gente começa a inserir ele. A Vitória tem 7 anos e há um mês participa das sessões terapêuticas. Desde então, ela vem apresentando avanços positivos. A agitação dela era muito grande, né? E com as sessões diminuíram bastante a agitação, a concentração. Ela está respeitando mais as regras. Então, assim, eu vi uma grande mudança. Foi bom para ela, porque o cotidiano dela, no dia a dia, ela ter um convívio com os colegas adequado. Ajudou bastante. Durante as sessões, o cão-terapeuta atua como um calmante natural. Com seu jeito carinhoso, ele ajuda as crianças a relaxarem, tornando o ambiente leve e descontraído. A gente ensinou técnicas de relaxamento, de respiração através do cão-terapeuta. Então, a gente inclui ele. Olha, ensina o Arthur como que tem que respirar da melhor forma.
E daí a criança começa a fazer essa exposição gradual, do que para ela vai introjetando. Então, o que ela ensina o animal, ela acaba utilizando na vida dela pessoal também. E ela aprende através da gente, para esses modelos de modelagem e modelação. Então, a gente faz e pede para ela replicar e ensinar o cachorro. Assim como também a gente tem alguns estudos que trazem o animal como um objeto relaxante, calmante de fato ali no set. Então, a criança que está mais agitada, ao passar a mão nesse animal, conversar com ele, ela já começa a reduzir os níveis de cortisol, de estresse. As crianças não precisam de indicação médica para participar das sessões de sinoterapia na Anhanguera. Já o cão-terapeuta precisou passar por um treinamento específico para a socialização. O profissional Christian explica como é feito o adestramento desses animais. Primeiro, o temperamento do cão. Não muito calmo nem medroso, né, mas também não extremamente agitado. Um cão com temperamento mediano. Aí o treinamento depende do fim. Então, se for só para fazer visitas, por exemplo, para autistas, vamos pegar os autistas, né? A gente, dependendo do grau, pode ser que o autista dê um apertão no cão. Então, você precisa fazer um treino para tirar a sensibilidade do cão àquele apertão. Tá? Porque se você pegar um cachorro que você aperte e ele seja um cão reativo, por exemplo, ele pode rosnar, mostrar os dentes. Então você precisa mostrar para o cachorro que tudo bem. Isso você faz apalpando ele, recompensando, apalpando, recompensando, aumentando ali a pressão e recompensando, aí ele vai associando isso a algo positivo. Ele ainda cita técnicas utilizadas para deixar o animal mais confortável durante as sessões. Por exemplo, o FICA, o comando FICA, né? No comando FICA, você ensina o cão com reforço positivo, com recompensa, que ficar é uma coisa legal. Tá? Então, você ensina o cachorro a ficar num determinado lugar e ele gosta daquilo. Eles aprendem por associação. Então, se você associar, senta aqui do lado desse idoso, fica aqui, ganhando o carinho dele, tá? Já é uma coisa legal. Aí você recompensa ele com um petisco hiper gostoso, você faz aquele momento que ele já gosta ficar triplamente, quadruplamente mais gostoso, mais agradável. Então as técnicas de adestramento, de condicionamento animal, elas ajudam, enfatizam. A sinoterapia, usada há mais de 60 anos no Brasil, vem se profissionalizando e ganhando espaço. Na Câmara dos Deputados, tramita uma proposta que busca incluir essa terapia no SUS. Para se tornar lei, ela ainda precisa passar pela aprovação do Senado. Bela iniciativa. Alisson, voltando aqui ao nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a questão da redação, né? Que pontos aí os alunos devem estar atentos para atender às exigências da prova? Bom, em primeiro lugar, saber que o domínio da norma padrão é extremamente importante. E o que isso significa na prática? Significa que estruturas como, na minha opinião, eu acho, eu penso, ditos populares, expressões de baixo calão, naturalmente, né, gírias no geral, essas estruturas todas devem estar longe do seu texto. Por quê? Porque elas existem, elas têm o seu valor, em alguma medida, em outros contextos de atuação linguística, principalmente na oralidade, né? No momento que você está conversando com alguém, que você está num momento de descontração. Ali, no caso da prova, você vai produzir um texto escrito. Então, a norma padrão, no sentido de estar alinhada com determinadas diretrizes, determinadas normas, né, precisa ser atendido. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, é importante que você consiga planejar seu texto. E aí, pensando que o Enem vai cobrar um texto de opinião, né, o primeiro parágrafo, que é o que a gente chama de tese, o parágrafo de tese, ele precisa ser estruturado basicamente em torno de 3 aspectos, 3 princípios, né? E detalhe, esses 3 princípios precisam estar organizados em torno de 3 frases, porque importante, algo que eu vejo recorrentemente nos alunos, né? A ideia de construir um parágrafo com uma única frase. Uma única frase não constitui parágrafo. E o que é uma única frase? É você ter uma letra maiúscula e um ponto final. Você começa a letra maiúscula na primeira linha e o ponto final na terceira. Isso não é um parágrafo, é uma frase.
Né? Um parágrafo é um conjunto de frases. E aí, por que a gente sugere, tecnicamente falando, 3 frases? Porque o Enem, né, no caso da redação, ele quer testar a sua habilidade de construção de inferências a partir do seu repertório cultural. Portanto, a primeira frase precisa apresentar uma contextualização. O que é contextualizar? Trazer algum elemento do seu repertório cultural, trazer um seriado, trazer um filme, trazer a fala de um filósofo, de um sociólogo, trazer alguma referência de mundo que você tenha, que, em alguma medida, possa ter relação com o tema. E aí apresentou isso no primeiro período. No segundo período, que você geralmente começa na mesma linha, ponto final, na letra maiúscula na mesma linha, aí sim você se posiciona dizendo que de forma análoga ou né, como uma continuidade do que acontece no filme, no seriado, a realidade brasileira também apresenta essa mesma problemática, e aí usar termos como problemática, como algo que destoe, por exemplo, do cenário político, social, cultural brasileiro, usar essas palavras destoar, problemática, coloca, né, o seu posicionamento em relação ao tema pensando que aquele assunto é um problema a ser resolvido. E no Enem, todos os temas têm um caráter de problema. E aí esse problema precisa ser, em alguma medida, alvo da sua reflexão e e de uma proposta de intervenção ao final do texto. Né? Então, temas de natureza filosófica, no sentido de tratar da existência humana, tratar dessa relação entre mundo ideal, mundo real, nunca vai aparecer no Enem. E, por último, o terceiro período entenda o seguinte: você está diante de um tema que se apresenta como um problema. Então, todo problema tem causas. Então, nesse sentido, eu sugiro a vocês que foque nesse último período as causas do problema, apontando pelo menos 2 causas. Por quê? Porque a partir do momento que essa tese estiver bem construída, os parágrafos de argumentação vão ser dedicados para explanação e reflexão sobre essas causas, que também precisam estar amparadas em dados da realidade, em discurso de autoridade, quando você traz a fala de um autor, a fala de alguma referência no assunto, traz dados estatísticos, todos esses subterfúgios que reflitam a realidade de forma factual, elas são passíveis de interpretação, né? E, portanto, podem servir de argumento para dar continuidade à sua redação. Perfeito. Alisson, e para evitar ali pontos de fuga, ali, como se manter objetivo durante essa argumentação? Tá. Eu acho que o principal caminho é o seguinte: é você explorar as palavras-chave do tema. Então, trazer referência ao Brasil, porque, observe, se o candidato já fez Enem ou se ele estudou provas anteriores, o termo Brasil, brasileiro, todos os cognatos aparecem. E aí, outras palavras-chave. Por exemplo, o Enem 2019 tratou da democratização do cinema. Então, democratização, cinema, cinematográfico, universo cinematográfico. Todas as palavras cognatas dentro, e as mesmas do tema, quanto mais presentes elas estiverem no seu texto e alinhadas com a sua opinião, muito mais fácil de você não fugir do tema. Então, essa talvez seja a principal estratégia. As palavras-chave do tema precisam estar recorrentemente presentes no seu texto. E, claro, essas palavras-chave precisam estar alinhadas com o viés dos textos motivadores, né, que compõem a proposta. Eu acho que se alinhar por esse raciocínio é um caminho adequado. Perfeito. A gente já continua. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Governo e Planejamento, irá realizar a conferência final da cidade, no dia 30 de novembro.
O evento tem por objetivo a apresentação e a votação das propostas que irão integrar o projeto de lei de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do município de Jacareí. O período em questão é composto por uma série de eventos que antecedem o dia 30 de novembro. As datas de todas as oficinas e pré-conferências estão disponíveis no site da Prefeitura. Todos os eventos são abertos ao público. O Poupa Tempo de Jacareí completou 10 anos em 2024. Além dos serviços já conhecidos, agora é possível acessar os programas de saúde do Estado através de seu aplicativo. Confira todos os detalhes na reportagem. Em julho de 2024, o Poupa Tempo de Jacareí completou 10 anos de sua inauguração. Desde a abertura, a unidade registrou quase 2 milhões de atendimentos e só neste ano já realizou mais de 30 mil, segundo dados da Prodesp. Você provavelmente já utilizou o Poupa Tempo para tirar a primeira via ou renovar algum documento. Neste ano, o governo do estado trouxe uma novidade. Agora é possível acessar informações sobre o serviço de saúde prestado pelo estado através do aplicativo do Poupa Tempo. Segundo Cristina Balestrin, assessora da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, essa iniciativa faz parte de um processo de centralização e digitalização dos serviços de saúde do Estado através do aplicativo. A chave de acesso ao Poupa Tempo é o GovBR, é o CPF do cidadão. E então a gente vai construindo aí um conjunto de dados do cidadão para que a gente possa ver toda a sua jornada. Então, se ele vai a uma unidade básica de saúde, ele tem lá um prontuário, se ele vai a um ambulatório de especialidades, ele tem outro, se ele faz um exame e assim vai. Então, a ideia é que a gente tenha uma jornada de construção aí, e acompanhamento da saúde do cidadão. Até o momento, apenas alguns programas de saúde estão disponíveis nele. Estão disponíveis no Poupa Tempo hoje um programa chamado Mulheres de Peito, que é o programa de oferta de serviços de mamografia. Outro programa é um programa chamado Filho que Ama Leva o Pai ao AME. E nesse caso, na verdade, qual que é o objetivo? É a saúde do homem. Pelo aplicativo, é possível acessar as informações sobre os programas através da área saúde. Lá é possível ver orientações, meios de agendamento, documentação necessária, entre outras informações. O aplicativo é gratuito e está disponível para iOS e Android. A unidade do Poupa Tempo de Jacareí fica localizada na Praça dos Três Poderes, número 8, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e aos sábados, das 9 horas a 1 hora da tarde. E voltamos à nossa conversa com Alisson Guimarães, professor de língua portuguesa. Alisson, continuando ali o tema de redação, você sugere ao aluno treinar a redação com um limite de tempo? É importante. É importante fazer isso principalmente durante os simulados, né? Se você eventualmente buscou no decorrer do ano o apoio de algum cursinho pré-vestibular, você teve acesso a simulados presenciais. E eu acho que treinar o tempo de redação é extremamente importante. Nesse sentido, é importante pensar o seguinte: você vai ter um período de 5 horas de prova. Tente reservar, ao menos, 1 hora desse tempo para poder produzir a versão definitiva do seu texto. E aí, algo que eu sempre oriento os meus alunos no primeiro dia da prova é começar a prova pela redação. Eu acho que administrar essa 1 hora, talvez, em 2 tempos de 30 minutos, talvez seja mais interessante. O que eu estou propondo nesses 30 minutos? Você abre o caderno de prova, no final lá da parte de linguagens tem a proposta de redação, olhe ela, leia, né? Veja o enfoque, o direcionamento da proposta e elabore um esboço que não precisa ser necessariamente o texto, mas alguns tópicos que orientem a construção do texto, o planejamento textual, e aí deixa isso de molho.
e aí começa a parte objetiva, resolva os exercícios, né? Você chegou ali, eventualmente, à metade da prova, volta lá no texto, né? Começa a esboçar alguma coisa, mas e aí, ao final, você, eventualmente, sobrando algum tempo, revisa, dá uma olhada e passa na folha definitiva da redação, né? Mas eu acho que administrar a divisão desse tempo durante a prova é mais proveitoso, é mais positivo para o desenvolvimento do aluno do que deixar para fazer ou no começo e ali isso gerar um certo estresse, porque aí você percebe que o tempo está passando e você ainda não terminou a tese, né? E no final a mesma coisa, tá? Dei conta lá das 90 questões e eu ainda tenho cérebro ainda para começar a redação do zero. Eu acho que não é um caminho viável. Um caminho mais interessante seria fazer essa diluição dessa 1 hora e 10 durante o tempo de prova, para que você possa fazer as coisas com um pouco mais de calma, acredito eu. Perfeito. A redação tem um peso gigantesco na prova do Enem, né? Então toda a dica é super bem-vinda mesmo. A gente falou bastante da introdução, Alisson, mas eu acho que a conclusão também, uma conclusão ali bem convincente, é muito importante também, né? Sim. A conclusão, na verdade, ela não precisa ser convincente. Ela precisa atender, ela precisa ser técnica. Atender alguns princípios, né? Por quê? Porque assim, o que o Enem pede em termos de conclusão é a apresentação de uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, quando eu digo que ela não precisa ser convincente, é no sentido assim, você não precisa propor uma solução para resolver os problemas do mundo, né? Mas a sua proposta de intervenção precisa, primeiro, estar alinhada com o seu posicionamento na tese, alinhada com o tema. E o que significa alinhar-se com a tese e alinhar-se com o tema? Significa você atender a um critério que aparece ao final da folha de proposta de redação, que é não atentar contra os direitos humanos. Então, a sua proposta de intervenção precisa sempre pensar o bem coletivo, o bem das minorias, porque em alguma medida o tema sempre traz alguma minoria como alicerce para a discussão do tema, não atentar naturalmente contra essas minorias, percebendo que elas, se são parte de um corpo social, elas também precisam ser contempladas pelos direitos sociais, né? A que todos, em tese, deveriam ter acesso. E, nesse sentido, é importante você lembrar que a proposta de intervenção ela precisa se estruturar em torno de 5 aspectos, 5 tópicos que, observe, se são 5 tópicos, eu preciso organizar isso em torno de 3, 4 frases, né? Lembrando aquilo que eu disse antes, um parágrafo não pode ter uma única frase. Né? Então, primeiro passo, você precisa sinalizar para o seu corretor que aquele parágrafo está concluindo o texto. Então, nesse sentido, comece com portanto, por fim, em síntese. Na sequência, você precisa apresentar um agente responsável por essa proposta de intervenção. Apresentou o agente, esse agente precisa estar alinhado com uma ação. O que é a ação? É a proposta propriamente dita, aquilo que pode ser passível de realização na realidade, né? E que possa estar sob a responsabilidade desse agente. A partir do momento que eu apresento a proposta de ação, eu preciso sinalizar o como ela pode ser implementada. Então, você tem que ter um meio, né? E o quarto item, esse meio tem que, em alguma medida, promover alguma transformação. Não precisa ser uma transformação global, imensa, megalomaníaca, né? Sim. É uma transformação que traga benefícios para aquele setor, para aquela comunidade, para aquela minoria, né? E transforme em alguma medida a realidade daquelas pessoas. E ao final, uma coisa que eu sempre lembro aos meus alunos o último período, ele precisa em alguma medida retomar a tese. Então, esse período final, ele retomando a tese, ele termina o ciclo de construção textual. Uma afirmação. Que se alinhe com o seguinte, aquilo que eu apresentei na tese
foi alvo de reflexão no desenvolvimento e agora, o que eu estou propondo, de novo, se alinha com a minha tese. Então, o último período, retomar a tese é uma forma bastante técnica de você completar esse ciclo. Perfeito, Alisson. Fica a dica, pessoal. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos legislativos da última sessão e vai conhecer a programação para o final de semana. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara. Um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no destaque volta daqui a pouco, até já. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Estamos de volta e a gente começa a conferir os trabalhos realizados na 34ª sessão ordinária do ano. O vereador Edgar Sasaki, do PSDB, teceu comentários sobre o seu projeto que altera uma lei e permite a redução da taxa de permeabilidade no terreno se houver o uso de sistema destinado à reserva de águas pluviais. Confira. Então, o que nós estamos propondo aqui, essa mudança de fazer com que tenhamos aí uma possibilidade de estar detendo essa água. Detendo essa água, nós estamos atrasando, seria tipo, no falar a verdade, em termos, assim, para que vocês possam entender melhor, seria piscinões, né? Piscinões, ela ajuda a deter a água também. Então, o que nós estamos propondo também, que na questão da permeabilidade nos terrenos,
da propriedade de todos nós, tenhamos um dispositivo também de detenção no caso, tá? Já a vereadora Juliana da Fênix, do PL, falou sobre o seu projeto de decreto legislativo que vai dar ao promotor Ademar Prisco o título de cidadão jacareiense. A parlamentar destacou a história profissional dele. Confira. Uma comunidade, não apenas a nossa, mas de uma região. Para quem ainda não conhece, o doutor Ademar Prisco foi nomeado para representar Vale do Paraíba, Mantiqueira e o Litoral Norte na representatividade da criança e do adolescente. Já fez várias ações em Jacareí, a qual terei a oportunidade, na homenagem da apresentação, falar sobre isso. Então, obrigado aos pares pela votação, e esse é o nosso doutor Ademar Prisco. Obrigada. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. Estamos iniciando o mês de novembro e, para começar com o pé direito, temos uma agenda repleta de atrações para este primeiro fim de semana. Se liga! E aí, gente, estamos iniciando o mês de novembro e, para começar com o pé direito, temos uma agenda repleta de atrações para este primeiro final de semana. Então se liga no que te espera. Neste sábado, dia 2, não perca tempo e vá com sua família na mostra infantil que acontecerá na Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro Igarapés. O evento está marcado para as 14 horas e é gratuito. Já no domingo é dia de relaxar, então aproveite a aula de yoga às 9 horas da manhã aqui no Viveiro Municipal Seu Moura. A atividade te dará um ânimo a mais para iniciar a semana que vem aí. Ah, e não se esqueça de levar o seu tapetinho. Além disso, também no dia 3, não deixe de prestigiar a apresentação de jazz no Parque da Cidade com Tânia Reis às 16 horas. Este projeto tem como objetivo aproximar a população da cidade com a música e os artistas locais, além de te dar uma oportunidade de curtir uma boa experiência musical. E como vocês já sabem, quinta-feira, dia 7, às 19 horas, teremos mais uma exibição do Cineclube Jacareí na Sala Mário Lago. Desta vez, o filme será O Curioso Caso de Benjamin Button, com classificação indicativa de 12 anos. O drama conta a história de um homem que nasce idoso e rejuvenesce à medida que o tempo passa. Ainda criança, ele conhece uma garota e então resolve esperar que o tempo passe para que eles possam se envolver. E vale lembrar que após o encerramento das sessões, acontecem debates do filme exibido e sorteios de brindes. Acesse Cineclube Jacareí Oficial para informações adicionais. E essa edição do Se Liga chegou ao fim, mas você pode acompanhar toda a programação nas nossas redes sociais, @TV Câmara Jacareí, para não perder nenhuma novidade. Aproveitem muito o final de semana e tchau, tchau! Estamos de volta com Alisson Guimarães, professor de língua portuguesa. Alisson, nós recebemos aqui uma mensagem no nosso chat, né, da Giovana Santos. Ela está desejando boa sorte a todos os alunos que vão fazer, mas disse que está muito ansiosa para a prova. A gente sabe que a parte psicológica é algo muito importante, né? Sim. Que dica você daria para o aluno chegar lá bem preparado? Para ele chegar, acho que para chegar bem preparado psicologicamente, é importante que nesse fim de semana, entre hoje e amanhã principalmente, ela busque, ela e outras pessoas, né, naturalmente, busquem atividades de relaxamento, como, por exemplo, principalmente ao ar livre, algumas caminhadas, né, algum tipo de... sair um pouco com os amigos até determinado horário, porque dormir cedo também é importante, estar bem, né, descansado é importante, mas eu acho que não focar em revisões no último dia, em pegar caderno, fazer anotações, se distanciar um pouco disso e buscar alguma atividade ao ar livre, estar com pessoas, né, do seu seio familiar, do seu círculo de amigos, buscar se descontrair no geral, eu acho que é uma boa pedida, né? E sempre, né, observar, dormir cedo de um dia para o outro, naturalmente, né? Estar bem alimentado,
hidratado, né? Antes da prova, antes mesmo de talvez entrar em sala ou ali na porta da escola, fazer algum tipo de alongamento, porque você vai ficar muitas horas sentado ou sentada, né? Acho que trabalhar essa questão do corpo e, importante, né? Saber que o Enem acontece agora em novembro e pressupõe-se que você construiu uma jornada anterior, né? Então, confiar no que você construiu, no quanto você se esforçou, se empenhou para estudar, se preparar, e você vai colher os frutos agora. Então, dá muito valor para esse processo anterior, pensar positivo, considerando que você não se preparou em uma semana, você não se preparou em 3 dias, você eventualmente se preparou no decorrer do ano. Então, você precisa pensar que você está ali e vai ter que utilizar tudo aquilo que você construiu para dar o seu melhor na prova, né? Acho que nutrir esse pensamento é importante para se conduzir bem na prova. Certo. O Enem é uma prova de questões super extensas, né? A gente sabe bem disso. Existe alguma técnica aí para manter o foco durante a leitura? Para manter o foco, eu acredito que você, eventualmente, no decorrer da prova, parar um pouquinho, tomar uma água, fazer algum movimento assim de relaxamento com o braço, com as pernas, ali mesmo sentado, uma esticada na perna, para se alimentar, uma coisa importante, né? Eu acho que ficar todo o tempo centrado na prova e não se alimentar, não se hidratar, isso é inadequado, porque você cansa muito mais facilmente o cérebro, natural, né? Nesse caso. E aí, intercalar com comer algum chocolate, alguma coisa de amendoim que dá uma energia a mais, né? Se hidratar, tentar se distanciar um pouco assim nesse momento de alimentação do texto, dá uma folga, né? Dá um intervalo para o cérebro, e aí, na sequência assim, de 2, 3 minutos depois, você retoma. Acho que esses intervalos, assim, pelo menos uns 2 ou 3 no decorrer da prova, são importantes para que você, em alguma medida, consiga manter, né, um pouco melhor essa concentração. Certo, excelente dica. A gente já continua, tá bom? O Atende Bem no Paço Municipal funcionará a partir de hoje, das 8 às 14 horas, com distribuição de senhas até às 13h30. Lembrando que é possível agendar os horários e utilizar o Atende Bem online. A Prefeitura de Jacareí estabeleceu um horário excepcional de funcionamento para a administração pública direta e indireta, com jornada diária mínima de 4 horas e máxima de 6 para os servidores públicos. Porém, a medida não se aplica aos serviços considerados essenciais para o funcionamento da administração. Você pode conferir mais informações e ter o acesso completo aos novos horários pelo site da Prefeitura. A onda das quadras de areia chegou na região. A TV Câmara foi conferir quais esportes são praticados nesses espaços e por que é tão divertido jogar na areia. Você já reparou como os esportes de areia estão crescendo na região? Jacareí e São José virou uma tendência do Vale do Paraíba no esporte de areia. O que a gente vê desses últimos 4, 5 anos é um crescimento gigantesco dessa procura. O que a gente vive no dia a dia, todos os dias, trabalho, virou uma alternativa, né, de não só ficar na academia puxando ferro também, e uma nova tendência do esporte, né, não ficar fechado. A sensação de estar num esporte de areia, de estar com amigos, amizades novas que você faz dentro do esporte, de pisar na areia e se libertar um pouco da sua rotina, do dia a dia de trabalho, é muito boa. Isso atrai bastante o público, tá? E a gente lembra muito, assim, a praia. Atividade física com diversão. Seriam essas as motivações de quem pratica esportes na areia? Pisar na areia aqui eu acho que a gente já se sente diferente do que continuar pisando no concreto, de sapato. Aqui a gente está descalço, alguns usam meia, uma sapatilha. Mas aqui a gente se liberta, né? Uma regata, vem de top. Então, no calor, cada um tem a sua referência, o óculos. Pode cair na areia, rolar. Vontade que também
não machuca, diferente da quadra. Se você cair, for uma quadra de madeira ali, você pode machucar um concreto. Então aqui ela ameniza o impacto. Atualmente, assim, a maioria dos meus alunos vão só por hobby, por diversão. Não é assim, quero virar um atleta profissional. Hoje em dia, a maioria é por hobby. Nós já estamos com 40 alunos aqui em um mês. Então, igual você falou, essa nova tendência, e é o que tem só a aumentar. A nossa expectativa é que chegue até dezembro com mais de 100 alunos. Então, nós já estamos motivando, crescendo, estruturando melhor o nosso espaço para poder atender todo mundo. E, afinal, qualquer pessoa consegue jogar beach vôlei ou beach tênis? Qualquer pessoa. Aqui nós atendemos crianças de 6 até adultos de 60 a mais. E o mais legal é que a geração vem dos de cima, né? Os apaixonados por vôlei. Os avós passam para os filhos passam para os netos. E a paixão continua. Aqui nós atendemos equipes intermediárias dos avós, que já é uma turma adulta, e na outra turma tem as crianças, eles ficam de fora assistindo. Então, assim, nós somos os professores e os pais, os avós também querem ser os professores, porque a paixão fala mais alto. Bom, já que o professor falou que qualquer pessoa consegue jogar, nós, da TV Câmara, que nunca pisamos numa quadra de areia antes, fomos comprovar. Primeiro foi a vez do beach vôlei. Gente, tô escorrendo de suor, estamos aqui tremendo, mas valeu a pena. Eu quero praticar agora beach vôlei. E depois a gente se arriscou no beach tênis. E não é que é realmente divertido? Suamos, queimamos calorias, rimos, erramos muito. Mas tivemos os nossos acertos também, vai. E a gente comprovou que, de fato, os esportes na areia são diversão garantida. É fácil, tá? A gente começa aqui, qualquer um consegue jogar, todas as idades, é bem abrangente. Então você vem pisar na areia, vem curtir esse momento aqui com a gente, tá? Que é muito bom mesmo. Valeu. Muito bom. Com o verão chegando, até eu vou me aventurar. Alisson, voltando aqui, a gente sabe que a questão da pressão também por uma boa nota afeta muitos alunos que vão prestar, né? Como evitar que isso interfira no seu desempenho? Bom, a questão da pressão é uma coisa muito delicada, né? Porque essa questão de você desejar muito a instituição A, B ou C, né? E isso sem contar o peso dos familiares, às vezes, que ficam um pouco mais em cima, né? Mas o que eu sugiro é pensar o seguinte... acho que como qualquer coisa na vida, você sempre precisa buscar caminhos alternativos, né? Não é muito interessante você ter só o plano A, né? Acho que o aluno tem em mente que a instituição A, por mais que tenha o renome que tiver, né, é uma opção, mas existem outras. Eu acho que ter alternativas, caso a primeira opção não funcione, e ter em mente que quem faz a universidade, quem faz um bom profissional, não é somente o trabalho do professor, não é somente o nome que vai estar no seu diploma no final das contas, mas é o quanto você, enquanto estudante, enquanto pessoa que está empenhada em construir aquele objetivo, né, vai se comprometer para construir o seu futuro, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente ter, o aluno, o candidato, ter a maturidade de pensar o seguinte, eu desejo muito o plano A, mas se o plano A não der certo nesse primeiro momento, eu tenho duas opções. Ou eu tento de novo, né, identificando os meus problemas no decorrer dessa trajetória do ano de 2024, ou, né, neste ano ainda, né, no nosso cenário atual, eu penso em alguma outra estratégia que também possa servir aos meus objetivos, né, e que esteja alinhada com aquilo que eu consegui construir, né? Então, porque independente do nome da instituição ou do seu
daquele objetivo que seria, vamos dizer assim, o dourado no fim do arco-íris, né? O que você tem que ter em mente é que quem vai te fazer um bom profissional não é a confluência de uma série de fatores. É o professor que está lá te dando aula, é a qualidade da instituição, mas também é o seu compromisso, é o seu empenho, né? É o quanto você se dedica, é o quanto você tem a consciência de que estar na graduação é só o primeiro passo de uma carreira que te permite voos muito mais altos. E para você voar mais alto, você precisa estar comprometido consigo mesmo, com o seu objetivo. Isso acho que é o ponto mais importante nessa trajetória, nessa linha de raciocínio, né? Com certeza, acho muito importante cultivar justamente esse tipo de pensamento. Alisson, a gente está chegando ao final do nosso jornal, mas antes de finalizar, eu gostaria que você desse uma dica final para os candidatos que vão começar a prova nesse domingo. Você pode olhar para aquela câmera ali. Uma dica final? Eu acho que a minha dica é você se respeitar. Eu acho que respeite a si mesmo, focando aquilo que você conseguiu construir no decorrer desse ano letivo, né? Saiba que você está lá e você tem condições de dar o seu máximo, né? Acho que ter essas ideias bem nutridas, enraizadas na sua cabeça, podem te ajudar a administrar melhor a ansiedade, administrar melhor o tempo e administrar melhor o resultado desse esforço, né? Para que você esteja preparado posteriormente, né? Emocionalmente falando, pro que o resultado do seu desempenho no Enem vai te trazer, né? Acho que é por aí que você deve conduzir o seu raciocínio, a sua vida, né, no geral, a partir de agora. Isso aí. Alisson, muito obrigado pela sua participação e principalmente pelas dicas valiosas que você compartilhou conosco aqui, com todos os nossos telespectadores hoje. Eu agradeço, Eric. Muito obrigado, oportunidade. Isso aí. E ficamos por aqui. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Um ótimo final de semana a todos, se cuide e até mais.